Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre uma pergunta simples, histórica, mas que ensina lições importantes para nós. Por que Daniel não fechou as janelas? A história mais conhecida da vida do profeta Daniel é sobre a noite que ele passou numa cova de leões. Depois de resumir essa história, vamos refletir no motivo de Daniel deixar as janelas da sua casa abertas. Daniel foi levado ao cativeiro babilônico quando era jovem, de 606 anos antes de Cristo. Passou o resto da sua vida longe da sua terra natal. Ele foi formado para servir na administração do governo e continuou na Babilônia durante o resto da história daquele império. Quando a Babilônia caiu aos Medo-Persas em 539 a.C., Daniel ainda estava vivo e ele foi reconhecido no novo governo por sua fidelidade e competência. Ele logo foi colocado numa posição importante no novo governo e esta ascensão de Daniel provocou inveja entre outros oficiais do governo. Eles procuraram meios para derrubar este judeu. Perceberam que o único ponto vulnerável seria a fé deste homem e assim tramaram contra ele. Eles persuadiram o rei a assinar um decreto que proibia que seus sujeitos fizessem qualquer petição a outros poderes, a não ser ao próprio rei. A cilada estava armada e pronta para Daniel. Daniel costumava orar ao Senhor 3 vezes por dia, com as janelas da sua casa abertas. E mesmo sabendo do decreto do rei, ele continuou orando da mesma maneira de sempre. E seus rivais conseguiram o motivo que eles desejavam para prender Daniel. O rei gostava de Daniel. Não queria aplicar a pena prevista, mas suas mãos estavam atadas pela lei. Daniel foi jogado aos leões, onde Deus protegeu esse profeta. Sabemos que tudo deu certo, mas ainda ficamos com uma pergunta. Por que Daniel não fechou as janelas? Com certeza, ele entendeu que as orações são para Deus e não para os homens. Deus não ouviria suas orações em secreto? Estas perguntas se tornam ainda mais interessantes à luz do ensinamento de Jesus, mais de 500 anos depois. Jesus repreendeu os religiosos da sua época, condenando suas práticas de oração. Ele disse, em Mateus 6, versículos 5 e 6, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e, fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Se Daniel tivesse orado em secreto, como Jesus disse, não teria passado aquela noite com os leões famintos. Por que ele não fez isso? Ironicamente, a resposta se encontra nestes mesmos ensinamentos de Jesus. O problema com as orações dos hipócritas foi o desejo de chamar a atenção para si, negando a glória que pertence e é devida a Deus. Eles não pensavam principalmente em serem ouvidos por Deus, e sim em serem admirados pelos homens. Jesus ensinou sobre a exaltação do Senhor e exigiu a humildade dos homens. Daniel orou com as janelas abertas para engrandecer o nome de Deus, mesmo arriscando sua própria vida. Ele pensou na glória de Deus e exaltou o nome de Deus, se humilhando e não pensando em benefício próprio. Quando nós oramos ao Senhor, o importante não é o local. Deus aceita orações públicas e particulares e também rejeita algumas orações públicas e outras particulares. O princípio frisado, tanto no exemplo de Daniel quanto no ensinamento de Jesus, é o mesmo que precisamos lembrar em todas as nossas orações, em todos os nossos outros atos. A glória pertence a Deus
e não a nós. Qualquer pessoa que ora, independente do local e ambiente, para se destacar diante dos homens, peca contra Deus e nega a glória que lhe é devida. Deus não ouvia tais orações egoístas. Por outro lado, o servo do Senhor que ora com sinceridade e humildade e respeita a vontade de Deus, pode ter certeza de que Deus ouve suas petições. 1 João 5, versículo 14, diz: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Com as janelas fechadas ou abertas, a sincera oração de um coração humilde chega aos ouvidos do Senhor. Você acertou a pergunta de ontem? Jacó passou a noite lutando com A, Esaú, B, Labão, C, Abimeleque ou D, Deus. A resposta certa, ele lutou com Deus, como diz Gênesis 32, versículo 28. Então disse: "Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu." E a pergunta de hoje: quais foram os nomes das parteiras hebreias que recusavam matar os bebês na época do nascimento de Moisés? Alternativas: A, Sifrá e Puá. B, Joquebede e Miriam. C, Noemi e Ruth. Ou D, Lia e Agar. A resposta vem no final do episódio 431. Quando você ora hoje, seja sincero, ora de um coração humilde, procure honrar e exaltar o Senhor, porque nós queremos caminhar para a eternidade na comunhão com Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.